Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e essa live é a antepenúltima, porque amanhã teremos duas lives, uma às 10 horas da manhã e a outra às 4 da tarde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Ayland Júnior. Ele é casado, cristão, papaizão, é líder de jovens e ele tem desenvolvido um trabalho muito bom na igreja a qual ele se congrega. Eu vou dar o espaço para ele fazer a apresentação, mas eu sempre gosto de dizer isso, porque as pessoas que eu convido para essas lives são pessoas que têm propriedade para falar acerca dos assuntos, dos temas que são abordados aqui. E nessa semana nós falamos a respeito de saúde. Esse foi e continua sendo o tema central. E eu convido você a ir mais fundo nisso. Hoje o tema é espiritualidade saudável, espiritualmente saudável. Eu vou colocar aqui e vou fixar o tema para você ir se situando. Você que for entrando já vai se situando a respeito. E depois, já que essa minha audiência é invertida, vocês assistem depois de gravada, aqui no IGTV, que fica salva, ou então lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, que vai ficar salva, assim como todas as outras da semana retrasada, que foi desenvolvimento pessoal e profissional, e essa semana que está sendo sobre saúde. Então, o Ayland Júnior, com o coração aberto, aceitou esse convite e estamos aqui à disposição de vocês. E nesses encontros, a gente tanto cresce quanto contribui, porque é desafiador falar sobre esses assuntos, até porque não é muito simples. Se eu fizer, por exemplo, a seguinte pergunta, eu já vou começar assim: se como é que está seu relacionamento com Deus? Seu relacionamento com Deus, ele é íntimo, sincero, profundo, dinâmico e intenso? Você tem se relacionado com Ele? Ou por que você se relaciona com Deus? É uma relação ali utilitarista? Você se relaciona com Ele para poder ter benefícios, receber milagres, receber livramento? Sempre nessa perspectiva, motivação de receber, 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 receber. Agora você também está sendo convidado a se doar, a se entregar. Tem um texto áureo da Bíblia que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu. Ele não consignou ou apenas mostrou, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é o propósito de Deus: salvação, libertação, cura. Ele quer que você seja abençoado, sim. Agora, antes de tudo isso, eu encorajo você a buscar a face de Deus, em vez de buscar apenas as mãos dele. E muitas pessoas estão buscando só as mãos de Deus, querendo receber as bênçãos, mas estão fazendo um movimento contrário em suas vidas. E Deus, a Ayland chegou aqui, bem-vindo. E Deus, ele só pode fazer algo na nossa vida quando nós estamos alinhados com a palavra dele, que deve ser a nossa regra de fé e prática. Quando nós estamos alinhados com sua palavra, em cooperação, nós somos cooperadores com Deus. Deus tem a parte dele, nós temos a nossa. Deus age no sobrenatural. O que cabe a nós, o que é da nossa responsabilidade, nós temos que assumir e começar a andar. Tem momentos diferentes na Bíblia que Jesus ele encoraja as pessoas a tomarem uma atitude, uma decisão. E tudo gira em torno de decisão. Se você ver esses outros dias de live e amanhã, que vai ter às 10 da manhã e às 4 da tarde, eu não vou dar spoiler para vocês ainda. Vocês vão saber logo após eu encerrar essa live com o Ayland Júnior, falando sobre espiritualmente saudável. Mateus, seja bem-vindo. E eu já vou chamar aqui o Ayland para a gente começar esse diálogo a respeito disso. Vou voltar aqui, mandar um convite para ele. Então fique atento, indique para outras pessoas, compartilhe. Usa aqui o aviãozinho
acione o coração para que essa live possa ser indicada a outras pessoas. Lailande, bem-vindo! Valeu, obrigado. Boa noite, graças e paz. Boa noite, paz. O Matheus está dizendo aqui que o Elis mandou um abraço e ele entrou agora. O Elis é gente boníssima. Está dizendo que eu sou lindão. Ou talvez é Olha para aí. ti, Lailande. Está falando que É, tu é lindão. eu acho que é para mim isso aí, acho que é para mim. Esse lindão É, aí. é. Eu, nós somos humildes e a gente. E não é mais. E a gente recebe a apreciação. Lógico. Verdade. Isso é bom. Encoraja as pessoas a olharem os pontos positivos das outras e maximizar isso. Exatamente. Gente, esse é o Ailande e vocês podem pensar assim, eles são amigos há muito tempo, porque para convidar para uma live, então eles são muito próximos. A gente tem amigo em comum, amigos em comum, e é incrível como no reino de Deus as pessoas podem se conectar, ter uma conexão, posso dizer que até instantânea. E a ciência pode falar que é neurônio espelho, enfim. Mas tem pessoas que inspiram a gente, são pessoas de referência, pessoas que têm feito um bom trabalho, que têm dado frutos. E muitas vezes a gente não encontra essas pessoas pessoalmente, mas ouve a respeito do que elas estão fazendo, do que elas estão construindo, do testemunho, do exemplo que elas têm. E o Ailande é uma dessas pessoas que eu Graças já a ouvi Deus. várias vezes essas referências e esses comentários a respeito desses frutos e do resultado que tem sido gerado por conta das suas ações, eu tenho certeza, dependendo de Deus, submetendo a Ele, fazendo tudo de acordo com a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém. Então, eu vou dar o espaço para ele se apresentar. Eu já falei aqui que gente, o Arlândia é casado, ele é papaizão, é cantor, é compositor. A gente vai falar um pouco disso aí também. E eu vou logo te dizendo o seguinte: bem-vindo aqui, o João Fê entrou, bem-vindo. Essa minha audiência, ela é curiosa, ela é invertida. Ela assiste depois que está gravada e depois que está postada lá no meu canal no YouTube. Ela é desse jeito. É a Mas principalmente correria. aqui no Instagram e no GTV. A gente está deixando o nosso legado aí, para as É pessoas isso. apreciarem, entenderem. E tudo que sai de nós é porque o Espírito Santo nos usa. Nós somos canais e não reservatórios. Então, gente, Exatamente. essa é uma grande. Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Desde já eu expresso a minha gratidão e passo a palavra para ele se apresentar e depois responder a seguinte pergunta: Orlando, o que que é ser espiritualmente saudável? O que consiste isso? Na tua visão, o que é ter uma espiritualidade saudável? Bem-vindo. Amém. Primeiro queria dizer novamente aí boa noite, né? Graças e paz para todos os que estão assistindo e os que irão assistir lá na frente, né? Bom, meu nome é Wailande Júnior, esse nome complicadão aí mesmo, né? Que leva aí, que leva o nome da banda, né? Como o Charles já falou, também sou cantor. E eu já tenho aí, vou completar agora 16 anos de firmeza na casa do Senhor, entre idas e vindas, né? Na juventude, naquela juventude que a gente fica ali meio que em cima do muro, então vai, não vai, fica na igreja, fica um ano fora. E aí eu chegou a um certo ponto que o Senhor falou assim, não, agora tem que ficar de vez, porque senão a coisa já estava feia demais, né? E aí vão fazer 16 anos e graças a Deus de permanência, persistência e muita misericórdia de Deus. Então, sou pai, como o Charles já falou, tenho dois filhos, a Haná, de 7 anos, e o Caleb, de 5. Minha esposa, a Gisele, também canta comigo na igreja. Ela não canta na banda, mas canta na igreja. Nasceu no Evangelho já, de vez em quando eu digo para ela que ela que me pastoreia aqui, porque ela já tem muita experiência. E hoje trabalho, não na igreja, mas trabalho secularmente, né? Sou propagandista vendedor, vendendo remédio. E tenho meu ministério de louvor dentro da igreja, faço parte do Ministério Cristão Nação Eterna, que fica aqui no Turu.
E recentemente nós lançamos a Rede Jovens lá. Não sou líder da Rede Jovens, mas sou um grande apoiador, assim, idealista da rede, dos projetos da rede. E glória a Deus tá fluindo, tá dando certo, como tá dando para acompanhar aí nos status do Instagram, né? Então, basicamente, esse é o Wailand Júnior. O cara que tá todo dia no trabalho, mas tá todo dia na igreja, tá todo dia discipulando, tá todo dia cuidando, tá todo dia fazendo a obra e tá todo dia ligado na família também. Basicamente é isso aí. Em resposta à pergunta, o que é ser espiritualmente saudável, né? Essa é uma pergunta bastante é, na verdade, tem uma resposta bastante extensa. Se a gente for passar aqui, vamos passar a live todinha falando só dessa resposta. Mas, abreviando, eu acho que ser espiritualmente saudável é, primeiramente, você ter o conhecimento de quem você é em Deus, né? O que, que é isso? Ter o conhecimento de quem você é em Deus. É você saber o que você representa no reino e o que Deus representa na tua vida. Hoje a gente vê pessoas com um discurso de sou cristão, amo a Deus, mas isso não reflete nas atitudes, né? Então, para mim, ser espiritualmente saudável é você saber quem você é em Deus, conhecer a sua palavra, conhecer as ordenanças, que é muito importante, porque não basta você conhecer as bênçãos, né? Você precisa conhecer as ordenanças, as obrigações obviamente, você, além de conhecer a Deus, representar de maneira adequada esse Deus aqui na Terra. Isso, para mim, é ser espiritualmente saudável, é você conhecer e aplicar, né? Se eu pudesse resumir em duas palavras, era conhecer a Deus e conhecer a Deus, a sua palavra, e aplicar isso no dia a dia, né? Obviamente que a gente sabe que não é fácil, né? A caminhada é bastante puxada, principalmente porque hoje a gente não vive especificamente do ministério, né? E muitas vezes a gente acaba enfrentando algumas dificuldades. Mas isso, né, a nossa maneira de superar essas dificuldades do dia a dia mostra se nós somos realmente espiritualmente saudáveis ou não. Ailande, como é que tu tem percebido essa geração, nesse teu contato com jovens, apoiando liderança e também sendo líder, porque eu digo que o meu conceito de líder é o seguinte: líder é uma pessoa que influencia, é alguém que é uma referência e pelo qual outras pessoas podem se espelhar. Então, um dos motivos de eu ter te chamado para cá, para te chamado para conversar, para a gente dialogar a respeito, foi esse fato de que eu tenho ouvido a tua atuação, teu trabalho e o teu poder de influência é algo muito significativo, relevante. Então, o líder influencia. Como é que tu tem percebido nessa nessas suas experiências com jovens, como é que está essa geração hoje em relação à espiritualidade? O quanto que ela tem buscado a Deus, isso lógico de modo geral que a gente está falando, o quanto que ela tem buscado a Deus, quais são os mecanismos, se eles têm feito investimentos a fim de conhecer mais a palavra, quais são os movimentos que esses jovens, esses adolescentes estão tendo e quais são as necessidades que eles acabam confessando, que eles acabam compartilhando os desafios, as dificuldades que eles têm para ter uma espiritualidade saudável. Vamos lá, eu anotei 3 pontos aqui: mecanismos, investimentos e dificuldades, né? Eu não sou muito novo, eu tenho 34 anos, né? E assim, eu consegui acompanhar aí uma geração e uma nova geração, que é a geração atual. Então, na época que eu me converti, a gente tinha como base a escola bíblica dominical, né? Acho que meu amigo deve ter tido a oportunidade de, né, participar. Então, a escola bíblica dominical era ali uma fonte de conhecimento, né? E que muitas vezes despertava nos jovens o desejo de buscar um pouco mais, né? Você aprendia na escola bíblica, mas ia para casa com o desejo de buscar um pouco mais. E eu percebi que isso se perdeu um pouco, né, na nossa geração. Também com o avanço da internet, naquela época a gente não tinha uma internet tão rápida como tem hoje. Então hoje os jovens eles acabam deixando de lado o presencial para procurar na internet. E como um dos itens aqui foi mecanismos,
para mim, o principal mecanismo hoje é a internet. Eu não diria que felizmente, porque a internet ela traz benefícios e traz malefícios, né? Esse comodismo que a internet traz, às vezes, impede um pouco dos jovens se aperfeiçoarem mais no que realmente é a palavra. Você ouve um aqui, ouve um ali, aí vai no YouTube ver uma pregação, entra no Facebook tem outra, então acaba se pegando uma série de referências que muitas vezes podem chocar entre si e isso confunde um pouco mais a cabeça do jovem, né? Eu falo isso por experiência própria, porque realmente alguns dos jovens que hoje eu acompanho ou que já acompanhei, eles chegam com esse discurso, né? Ah, mas eu vi na internet, mas eu vi o pastor tal, eu vi o líder fulano de tal. E às vezes você tem que estar embasado bastante, às vezes não sempre embasado na palavra, para tentar esclarecer algumas dúvidas, né, que ficam confusas. Então, em relação a mecanismos, eu acho que o principal mecanismo hoje é a internet, né? No que se refere aos investimentos, é o que eu acabei de falar. É muito fácil você encontrar um conteúdo na internet, é muito fácil você encontrar uma ministração, um estudo ali na internet, e isso acaba diminuindo o investimento que a gente tinha antigamente, né? Em livros, em Bíblias. Eu lembro, eita, meu Deus do céu, eu lembro quando alguém falava assim, ah, vou comprar uma Bíblia X, né? Uma King, por exemplo. Aí todo mundo falava, nossa, o cara vai comprar uma Bíblia King, era aquela coisa, né? E hoje você não vê isso. Você vê a pessoa na igreja, geralmente os jovens, eles quanto menor a Bíblia, melhor, né? Para não aparecer tanto. E não tem aquela intenção de investir tão alto como a gente tinha antigamente. Ah, você comprar uma Bíblia King, nossa, cara, era algo fantástico, né? E nem sempre todo mundo tinha condição. Então, eu acho que o investimento diminuiu, né? Financeiramente falando. Quando a gente fala do investimento em relação a tempo, né? Esse mesmo é que diminuiu. Porque hoje a gente tem uma geração que quer tudo muito rápido, que quer tudo na hora de pronto. Então, o jovem ele não quer tirar 2, 3, 4 horas para ele estudar na palavra, pegar uma referência, pegar uma Bíblia de estudo, né? Pegar uma outra Bíblia com uma outra tradução, de repente, para verificar aquela palavra se choca ou não. Ninguém quer mais isso. Então, ele pega um estudo pronto ali e deixa de investir dinheiro e deixa de investir tempo, né? E por último, aqui eu botei a dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade enorme porque tudo evoluiu, né? Então, na nossa época, a gente tinha algumas coisas que atrapalhavam a vida cristã, mas que eram difíceis para a época, porém, quando você analisa hoje, você vê que, como é que eu posso caracterizar? Eram lutas que eram mais fáceis de serem vencidas, né? Então, hoje, com essa tecnologia toda, principalmente para o jovem que está ligado o tempo todo, online, 24 horas por dia, as oportunidades de se afastar da palavra, de se afastar dos direcionamentos. A gente entra num assunto crítico aqui que não é o tema, mas é preciso falar, que é a pornografia, né? Para mim hoje uma das maiores dificuldades da juventude é essa. Entra pornografia e prostituição. Por quê? Porque antigamente a prostituição ela era física, né? E hoje ela é online. Então, ela acontece a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta ter um smartphone na mão com uma internet de qualidade mediana que o jovem ele tem a oportunidade tanto de se prostituir quanto de adentrar nesse mundo pornográfico. Então, para mim, uma das maiores dificuldades é essa, né? Entra como mecanismo e como dificuldade, que é a internet. Na maioria das vezes eu tenho trabalho em relação a isso, né? Jovens que não conseguem sair da internet, não conseguem parar de clicar nos pop-ups, né? Não conseguem parar de trocar aquela mensagem. Até casais, casados que a gente também cuida de casais, que às vezes tem problemas com traição, né? E aí é sempre uma mensagem no WhatsApp, é sempre uma curtida no Instagram, e isso acaba gerando algumas dificuldades. Oi, Nandi, isso é fato, e eu acredito que é uma realidade de praticamente todas, se não até todas as pessoas que estão no contexto de igreja,
E quando a gente fala igreja aqui, pessoal, é no sentido de instituição, aonde nós estamos e ali nos reunimos, convivemos e essas situações começam a surgir e muitas vezes a exposição a pessoas que são consideradas errantes e que caíram em pecado. Agora a questão é, essas pessoas, Vailante, o que tem acontecido com elas? Porque há algumas igrejas que têm tratamentos diferentes, específicos. A abordagem, o acolhimento, o ato de consolidar, de dialogar, de esclarecer os fatos e esse acompanhamento, por vezes, não é feito. Às vezes o líder não sabe como proceder, fica com vergonha ou com medo da ovelha ficar ofendida, magoada, então ele não sabe como lidar com essas situações. Ao teu ver, como que a igreja tem atuado frente a esses desafios, principalmente a pessoas que caíram no erro, que ficaram numa situação vulnerável e de vergonha. Como é que elas devem ser, segundo a palavra de Deus, como é que elas devem ser acolhidas, se devem ser acolhidas, e como tem sido essa atuação da igreja, de modo geral, hoje, ao teu ver? Bom, eu vou falar de dois pontos de vista aqui. O primeiro é que eu acho que a igreja mudou, né? A igreja mudou em relação a esse acolhimento. Eu costumo falar aqui sempre para os meninos na célula, que antigamente a gente ouvia muito aquela pregação: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, né? Eu lembro claramente disso, de que eu tinha temor, mas eu tinha muito medo, né? E continuo tendo medo de ir para o inferno. Não quero de jeito nenhum ir para lá, é muito ruim. Por isso, todos os dias eu tento me resguardar para poder garantir a minha vaga lá no céu, né? Mas assim, a igreja mudou um pouco o posicionamento. Bom, muito bom. A igreja entendeu que precisa acolher essas pessoas, que essas pessoas é que realmente precisam de um apoio, né? Mas tem um parênteses aqui, que eu sou, às vezes eu sou, como é que eu posso dizer? Eu sou tradicional, né? Eu sou muito atual e eu vou já explicar isso, mas às vezes eu sou mais tradicional. Como? Eu acho que a igreja decidiu acolher, mas não aprendeu como acolher, né? Porque muitas vezes a igreja está acolhendo, mas não está ensinando, né? Ó, você está em pecado, então vem. Deus te aceita do jeito que você é. E essa é uma realidade. Deus aceita a gente do jeito que nós somos. Porém, existe aquele outro lado, né? O Senhor, ele quer nos transformar. Ninguém que encontra a Jesus, que encontra a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, permanece da mesma maneira. Então, para mim, falta um pouco de tratamento, né? Existe o acolhimento, mas falta o tratamento. E eu, inclusive, mudei meu posicionamento em relação a algumas coisas. Antigamente eu era bem assim, fechado. Eu diria até que chato, né? Mas hoje, eu era o tipo de pessoa que eu, sabe, se eu visse assim, poxa, vi ali um discípulo que postou uma foto, sei lá, ele estava no comércio e de repente ele postou uma foto ali e tinha umas garrafas de cerveja atrás. Eu ia lá e, ó, rapaz, e tal, tu não pode fazer uma coisa dessa, porque não sei o quê. E ficava aquela coisa chata, né? Hoje, eu já não sou mais assim, tão criterioso em relação a isso, mas eu procuro ensinar, né? Então, antigamente eu não gostava que os discípulos, o discípulo foi visitar outra igreja, aí meu amigo eu ficava logo chateado, não pode, porque é isso, tal, aquela coisa. Hoje, cara, você pode ir, você pode visitar outra igreja. Eu quero ir num local, mas lá vai ter pessoas que vão estar bebendo. Meu amigo, desde que você não beba, eu vou ensinar. Você não pode beber bebida alcoólica, você não vai estar cometendo as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo lá. Então, meu posicionamento mudou em relação a isso. Eu aceito a pessoa do jeito que ela vier, só que eu entendo que ela precisa aprender, né? E só através desse aprendizado é que ela vai mudar. Então, Eu realmente te entendo. excluía essas pessoas.
Tem E aí eu um acabei entendendo cristianismo que hoje. excluir não era a melhor opção, né? Ah, sim, Pode falar. realmente. É até porque Jesus, ele andava com a galera da pesada. E se nós Exatamente. somos cristãos, parte do pressuposto que cristãos, Jesus Cristo, então nós somos imitadores. E temos que chegar ao ponto de dizer para as pessoas nos seguirem, porque seremos imitadores de Cristo, tal como Paulo fez. Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E o que eu já falei algumas vezes, Vailândia, é que hoje as pessoas estão levando assim o cristianismo de forma casual. Então, eu vou para a igreja, se tiver uma música boa, eu fico lá, essa igreja é climatizada, essa igreja tem um som bom, tem gente bonita nessa igreja, as pessoas são cheirosas, e essa palavra aí, ela está acariciando meu ego, então eu fico aqui. As pessoas estão me chamando para, se a pessoa for alguém assim muito desinibido, as pessoas estão me chamando para eu ir para frente, para eu cantar, para eu ficar em posição de destaque, e às vezes as pessoas fazem isso inconscientemente, porque trazem consigo uma série de problemas, uma autoestima totalmente bombardeada, são inseguras e não entendem quem elas são em Cristo. Elas não sabem a respeito da identidade delas e isso reflete no comportamento. Ou seja, elas se tornam pessoas religiosas, pessoas severas, duras, rígidas, pressionadoras, difíceis de lidar, cheias de leis, cheias de regras. E você, eu digo para nós, para todo mundo aqui, que a palavra vai, o Espírito Santo convence a gente. Então, estou falando isso aqui, serve para todos nós. Nós, se nós quisermos uma espiritualidade saudável, nós precisamos ter uma atitude de misericórdia e perdão. Nós precisamos ter uma atitude coerente com o que Deus fala, com a santidade dele, com o caráter de Cristo. Ah, mas eu não sou perfeito. Tem muitos que se desculpam nisso. Eu não sou perfeito. Ou então, como tu disseste, ah, Deus me ama. O amor dele é incondicional. Então tá tudo certo. Deus vai concordar com tudo que eu fizer. Deus vai assinar embaixo. Ele vai me livrar de todas as enrascadas que eu me meter. Agora, eu me lembro muito de Provérbios, que a sabedoria ela está gritando nas ruas. E alguém tem que parar para ouvir. E eu me lembro muito das parábolas, das cartas, lá em Apocalipse, que diz o seguinte, ao final: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às O que diz a igrejas. E a Deus. igreja somos nós somos a igreja. E as pessoas pensam, sempre que alguém, Orlando, vem que não está com essa espiritualidade saudável, que vem para mim e diz assim, eu estou afastado. Eu digo assim para elas, às vezes elas esperam que eu pergunte assim, mas como assim, gente? Que absurdo! Voltar para a igreja, para a igreja. Eles pensam que eu vou falar isso. E aí, porque geralmente é uma mão cheia de pessoas que tratam dessa forma. Eu faço o seguinte: como é que está teu relacionamento com Deus? Ele é profundo, sincero, intenso, dinâmico, direto. Compartilha com ele sobre tudo, confidencia sobre tudo. Tu tem a noção de que ele é o teu melhor amigo, ele é o teu criador, ele tem um mundo maravilhoso para a tua vida. Você é exclusivo, você é único. E é lógico que se dá uma maciada no ego. Saber que eu sou ungido, que eu sou próspero, que eu sou abençoado, que Deus tem um plano especial para a minha vida. Isso é maravilhoso. E para que isso se cumpra, a gente tem que andar em conformidade com a palavra dele. Se atentamente ouvir a voz do A Senhor teu voz do Deus, teu as Deus. pessoas estão invejando a espiritualidade que o outro tem. Eu espero e oro que as pessoas não tenham inveja de ti, nem de mim, nem do pregador tal e tal, nem do cantor tal e tal, que já são famosos. Eu espero que elas não tenham inveja deles, da espiritualidade, porque às vezes é só engano. É, Às vezes é só engano. Eu posso estar com um buraco imenso, que não tá, porque tá tudo bonitinho aqui. Mas eu posso estar com um buraco imenso nessa parede, ter colocado o quadro, tá tudo certo. As pessoas estão vendo. Mas dentro não tá saudável. Tá doente, tá podre, tá como fariseu. Eu falo, mas eu não vivo. Eu professo, mas eu não pratico. E isso é gravíssimo. E é essas verdade. pessoas doentes,
Eu não sei, eu creio que o diabo quer que elas permaneçam dentro da igreja, porque vai contaminar. É como esse coronavírus ou uma gripe vai vai irradiar nas pessoas. Elas vão ser contaminadas. Aí eu começo com uma lei, eu quero ser espiritualmente saudável. Então, a partir de hoje, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. Vou cantar 2 hinos e vou assistir uma live que fale sobre espiritualidade. E aí, nisso as pessoas daqui a 5 dias, 4 dias, eu tô com uma canseira, tô tão cansado disso porque você fez uma lei. O caminho está aberto. Lógico que nós não vamos avacalhar, nós temos que ser gratos a Deus constantemente por esse caminho que foi aberto. Se você quer uma espiritualidade saudável, meu querido, minha querida, abra a Bíblia, perdoe, reconsidere, sabe? Olhe para si, cuide de si, se ame. Não entre em relacionamento, o Ailande falou a respeito de prostituição. Não vai entrar no relacionamento com alguém que quer abusar de você, que fica ali só para poder ter uma relação sexual e depois cai fora. Ou Daqui se a pouco ninguém quer aproveitar. casar com você. Então se respeite, sabe? Se abrace, se ame. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, de todo entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se amar. Isso é evidência de espiritualidade saudável. E aí, Com Ailande, certeza. passando para ti, o teu processo de conversão, de mudança. E já que tu falaste de ensino, o que foi essencial, o que tu considera essencial para que as pessoas aprendam, essencial no aprendizado, a fim de que elas tenham ali a base sólida, firme em Cristo, e elas não fiquem assim, o Ailande passou por mim, o Charles passou por mim, não deu graça e paz. E aí elas vão chorar a noite inteira por causa disso. Ou então estou passando um problema, ninguém vem me visitar. Lógico que no começo tem essas coisas, mas passado um tempo, que para cada um é um tempo, passado um tempo, é bom que as pessoas entendam de que haverá momentos que elas ficarão sozinhas. Martinho Lutero disse o seguinte: as aves, não, ele não disse isso, acho que foi ele que disse, eu não vou nem colocar aqui os cultos de plantão, por gentileza, não me condene. Mas eu não sei se foi. Não, foi isso não. Ele falou que as pessoas que fazem coisas grandes para Deus acabam ficando sozinhas. Foi isso que Martinho Lutero disse. E a frase que eu quero dizer é o seguinte: as aves voam em bandos, mas as águias voam sozinhas. A gente gosta de dizer aquele versículo: os jovens correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águias. A gente gosta de falar isso. Agora a águia anda sozinha. E aí, Wailande, quais são essas bases, esses ensinamentos que as pessoas têm que ter para poder ter a fé delas firmada, fincada na rocha, que é Jesus? Amém. Eu costumo dizer para minha esposa, quer dizer, ela costuma dizer para mim que eu sou automotivador, né? Enquanto as pessoas precisam de alguém para motivar, ela diz que eu mesmo me motivo. E eu tenho isso comigo. Às vezes eu chego na frente do espelho quando ninguém tá vendo e falo assim, cara, tu é bonito. Cara, como tu é bonito. Eu nunca tinha visto alguém tão bonito como tu mesmo, entendeu? Isso é uma estratégia, na verdade, né? Eu sempre fui baixinho, sempre fui pequeno. E por muito tempo, isso me deixava muito chateado, né? Porque as pessoas falavam assim pra mim, tu é baixinho, toco de amarra onça, não sei o que, esses apelidos assim, sabe? E chegou um dia que eu falei assim, cara, eu não vou crescer. Isso não vai mudar. Tem nada que eu possa fazer. Então eu tenho que aprender a gostar de mim como eu sou. E eu tenho qualidades que talvez um cara que é grandão não tenha. E comecei a apreciar minhas próprias qualidades, né? Comecei a apreciar aquilo que Deus tinha feito em mim que era bom. E dentro desse meu processo de conversão e, claro, também esse aperfeiçoamento para a liderança, eu costumo sempre dizer para os meus discípulos assim, cara, você pode ler o livro de autoajuda que você quiser.
Augusto Cury é um cara fantástico, sabe? Super inteligente, tem uma experiência tremenda, mas, antes de você ler qualquer livro de autoajuda e se identificar com qualquer livro de autoajuda, leia a palavra, leia a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo, cara. A Bíblia tem resposta para tudo que você imaginar. Outro dia eu conversando com um discípulo e ele falando assim, então me fala uma resposta para tal coisa. Aí eu ia lá, versículo tal, assim, eu também, Charles, eu também não sou muito bom de referência, sabe? Eu lembro o versículo, mas eu não sou bom de referência. E aí falava assim, mas qual é o versículo? Eu não sei, depois a gente vê isso, mas tem, né? Mas assim, sempre respondendo biblicamente. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com as experiências alheias e esquecem de ter as suas próprias experiências. E isso para mim foi fundamental em relação ao meu aprendizado. Eu decidi que eu ia aprender primeiro a respeito da Bíblia. E acho que ainda não sei nada, né? Para mim, não sei nada ainda. Mas um aspecto fundamental para essa permanência cristã é você conhecer a palavra. Porque nada, absolutamente nada, vai te impedir de alcançar algo em Deus se você conhecer a palavra. Nem mesmo Satanás. Porque até contra as artimanhas, as estratégias, as armadilhas de Satanás, a palavra tem um escape, tem uma saída, tem uma válvula de escape, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Conhecer a palavra. E não é fácil, porque a gente dorme lendo a palavra, a gente esquece. Se você tiver com o celular, você pega o WhatsApp mesmo e acaba esquecendo a palavra. Então, o foco tem que ser a palavra. Desliga tudo, tira a internet e vai mergulhar na palavra. É óbvio, você quer pegar um livro para pegar uma referência, para ter um apoio, 100%. Mas, para mim, o principal é conhecer a palavra, né? Então, primeiramente, quando eu entendi o que era o propósito da liderança, eu fui buscar isso na palavra, né? E lia várias vezes Mateus 28, 19, Mateus 28, 19, Mateus 28, 19, até eu entender que o Senhor tinha me dado poder, e tinha me dado autoridade, e tinha me dado uma ordenança que era fazer discípulos, né? Então, para chegar até aqui, foi com muito estudo da palavra, né? Muita leitura, às vezes muita dúvida, ia buscar em outras fontes, mas o principal, o que realmente me deu esse suporte foi a busca na palavra. É aquilo que eu falei, lá no comecinho, lá atrás, lá na EBD, né, Escola Bíblica Dominical, eu tive uma grande impulsão para chegar até aqui, que é o grande problema da geração de hoje, né? Não quer ler, não quer buscar, quer as coisas muito fácil. É muito mais fácil você ir para o YouTube, botar o fone no ouvido e enquanto você faz uma academia, você está ouvindo a palavra, do que você parar tudo que você está fazendo para você estudar. Só que às vezes você acaba sendo ministrado só por aquilo que a pessoa viveu, né? Então, essa vivência de você ler a palavra e deixar o Espírito Santo de Deus falar contigo é algo sobrenatural. E o que me sustenta é isso. Eu me automotivo porque eu sei que vai ter dia que eu vou estar sozinho, né? Isso, eu não sou pastor, né? De título, eu digo assim, sempre digo, eu não sou pastor de título, mas eu sou pastor de trabalho, porque eu tenho meus discípulos, eu pastorei meus discípulos e gosto do que eu faço. Não faço por remuneração, eu não sou remunerado, faço por amor. Tem muita gente que já me criticou, tu desprende tempo, tu abdica das coisas da tua vida para cuidar dos outros. Eu entendo que isso é um propósito de Deus para minha vida e não vai parar, né? Não sou eu que vou parar. Então, se Deus mandou, eu vou fazer. Mas requer muito esforço e muito sacrifício, né? Então, eu sempre digo, falou uma coisa interessante, né? Que falou assim, essa geração, Deus vai me aceitar do jeito que é, Deus vai, do jeito que eu sou, Ele vai permitir que eu faça e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não é bem assim, né? Aqui eu sempre digo para os meus discípulos, cara, pode fazer o que eu estou dizendo e pode fazer o que eu estou fazendo, porque se eu estou te dizendo é porque vai dar certo, né? Eu não tenho medo de dizer para eles, faz assim, porque eu fiz. Eu já fiz, eu sei o que deu errado, eu sei o que não deu, e então eu sempre amei. Tô com uma amiga aqui que entrou aqui, ó, da Oculus Blessed, é a Keila. Amamos seu coração também, amo vocês. Amém, glória a Deus. Então eu costumo sempre dizer isso para eles.
pode fazer o que eu estou falando, porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo, né? Mas isso veio depois de muita leitura da palavra, né? Eu leio, já li alguns livros, né, paralelos, mas sempre que eu procuro uma resposta, primeiro eu vou na palavra. Uau! Eu lembrei de duas passagens. Aí a gente troca, né? Porque há algo em comum, essa questão das referências. A gente diz o texto, até o salmo todo, mas para dizer como a Não lembro. referência aí começa a derrapar. Mas eu lembrei de duas, que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu Luz para o caminho. meu caminho. A palavra é o nosso pão, ele é o nosso alimento. Tem pessoas que querem ter uma vida espiritual saudável, no entanto, ignoram o devocional. Ou entra no quarto, fecha a porta do quarto, ora ao Pai que está em secreto, e em secreto recompensará. E às vezes as pessoas estão fazendo a coisa certa. Elas estão lendo a Bíblia, elas estão jejuando, elas estão meditando na palavra, elas estão exercendo as disciplinas bíblicas. No entanto, é diante dos homens. Gente, pega o megafone, por favor, e olha que eu estou em jejum. Ai, porque eu estou no propósito. E entrega. Você já recebeu sua recompensa. Então, eu acho até cômico quando tem essa parte que Jesus diz isso. Não sede como, daí faz a repreensão. Aí, porque eles fazem para ser vistos, para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a recompensa, como diz assim, ele só apareceu. Por nada. Nada, 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 nada. Exatamente. É como uma obra queimada pelo fogo. Então, assim, gente, é simples. O evangelho ele é puro e simples. Não tem nada complicado. E as pessoas fazem assim, tem umas elucubrações como se fosse uma coisa difícil. Você pode estar tão perto de Deus quanto quiser estar. Chegar-vos a Deus, ele se chegará para os outros. Como é que você vai conhecer a Deus? Por uma profetada? Não. É pela palavra, que é essa lâmpada para os pés e luz para o caminho. Como é que você vai poder ser espiritualmente saudável e não deixar ser envenenado, intoxicado por heresias, por ensinamentos tortos? Como é? É se alimentando desse pão. É de Jesus. Não é gastando tempo, é investindo tempo. Investindo tempo. É Porque aquilo que eu não é falei, a gente gasto. falou lá no começo, né? Quando você falou, quando perguntou sobre os mecanismos, investimentos e dificuldades. Esse investimento é fundamental, às vezes muito mais importante do que o próprio dinheiro. É. E hoje, Vailândia, as pessoas querem ter essa vida espiritualmente saudável. E olha, tem tanta livraria evangélica por aí, Oh, é site, e é entrega em casa, e é aplicativo, é devocional em PDF, tem muita coisa. E a impressão que dá é que as pessoas não sabem nada. E vamos entrando agora na parte da adoração, porque eu estava falando com o Sergio, não sei se tu conhece ele, Sergio é claro, eita, músico, conheço é desde quando era compositor, criancinha. conhece, olha aí. Olha aí, olha o mundo dos músicos. Homem de Deus, esse cara. Chelsea, ele é gigante. E olha, vou te dizer uma coisa, eu lembrei quando estava falando, porque as pessoas, lá atrás eu me sentia assim constrangido, porque eu não sou, nunca fui um homem alto. O Island, você pode não ser um homem grande, mas você é um grande homem. Oh, Ah, glória! mas é melhor ser virtuoso do que ser um galalau de 1,96. Ele aparece, de fato ele aparece. Ele aparece. Mas se não tiver fruto, meu irmão, Não é adianta o de joio. nada. O joio, aparentemente, ele fica mais assim empinado. O trigo, ele enverga, mas ele enverga pelos frutos. Por causa dos frutos, vai É o peso dos pesando. frutos, velho. O joio está seco. Sem nenhum demérito aos nossos irmãos altos, Claro, sem ok? sombra de Eu nada. sou mediano, não sou tão alto, nem sou tão baixo, mas o Ayland, ele é um grande homem. E Amém. ninguém vai dizer que Amém. ele não é um grande homem. Nem, e pode até dizer, mas não me convence. Exatamente. Porque a ofensa é uma pedra de tropeço. Se você que está nos assistindo quer ter uma vida espiritualmente saudável,
Então, livre-se da ofensa, do ressentimento, da amargura, da falta de perdão. Porque Exatamente. isso aí prende muitas pessoas. E tem gente com raiva de Deus, isso não é uma coisa muito popular, mas precisa ser dito. Tem gente com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva do clima, ofendido com o pastor, ofendido com, sabe? Vão para a igreja com o cônjuge, vão para a igreja com a cônjuge, com raiva dele e dela. Alô? Será que tem pessoas aí que estão nessa situação? Se retrate com Deus, não vem me procurar, porque eu não sou padre. Você não tem que confessar para mim, você tem que confessar para o Senhor. E renovar essa aliança e com Deus, com seu cônjuge, com sua cônjuge, com o seu pastor. Enfim, são movimentos, Alan, que eu pensei que as pessoas não têm feito. Mas voltando, mas a gente está se encontrando aqui justamente para estimulá-las e encorajá-las a fazer. Nós não Exatamente. chegamos, nós não somos Espírito Santo Júnior. A gente não fez a graduação de semideus. Aqui não tem um semideus Charles, semideus Wayland. Não é, não. Agora, essa live que está aqui agora com essa quantidade de pessoas que se multiplica por 100, aleluia, nas visualizações, isso são coisas primordiais. Se nós estivéssemos aqui tricotando a vida alheia, soltando raposinhas, Eita! para sair mordendo a galera, ou o nosso Ibope estava lá em cima. E é por isso que muita gente está com a vida detonada. O diabo está se andando, muita gente doente, com câncer, sabe? Até doente fisicamente, Fisicamente por mesmo, conta né? dessas coisas mal resolvidas. Eu vou voltar para a música. A gente já tem uma boca desse tamanho no real e na atitude. Vamos lá. Sérgio Gelson, eu estava falando com ele que tem uma galera aí que é do Ministério de Louvor, do grupo de adoração, da equipe de música, como queiram chamar. E se tu disser assim, Wailande, fala João 3,16, é capaz deles te devolverem João 3,16. E não falar referência. Ou fazer uma chacota ali para ver se foge. Se Porque ele foge. não sabe dizer. São comandos, são pessoas vazias, sabe? E eu não estou falando só de ministro de louvor, também estou falando de pessoas de liderança na igreja, que não tem base para poder desenvolver um trabalho a fim de que as pessoas que as acompanham estejam aprendendo da palavra de Deus. Então, nós temos a responsabilidade aqui de apresentarmos como obreiros diante de Deus, diante dos homens, que não tenta que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E não é preciso ser reverendo, não é preciso ser teólogo, bispo, diácono, para poder aprender. Claro. Basta dessa constância no devocional. E aí, passando para ti, como é que tu tem percebido essa espiritualidade, em especial dos músicos na igreja, desses ministros de louvor? Eita, meu Deus. Olha, assunto delicadíssimo. Assunto delicadíssimo. Delicadíssimo. Cara, assim, vamos lá. Eu tenho um ministério, banda, né? Como banda, que a gente costuma sair igrejas afora para ministrar o louvor a Deus. E eu sempre digo para eles que é importante a gente não apenas parecer cristão, mas ser cristão, né? Porque parecer cristão é você estar lá cantando, ministro, louvor, adora, e faz, e acontece, e muitas vezes o ministro, quando termina o louvor, ele sai e fica lá fora, né? Sai e fica lá fora. E eu via muito isso, né? Antes de ter banda, via muito isso e sempre achei assim muito estranho, né? Poxa, por que eles saem? Se eles fazem parte do corpo, quer dizer, parece que não são do corpo, são só um acessório. É como se fosse um chapéu, que você tira o chapéu e o corpo ficou, mas o chapéu ficou para o lado, né? E eu sempre disse para eles desde o começo, todas as vezes que nós formos ministrar, levem as Bíblias de vocês e ninguém vai sair do culto até que o culto termine. É pressão. Por quê? Porque é importante.
é importante que a gente não apenas seja esse cantor, esse ministro, mas seja realmente uma referência, né? E nas igrejas hoje, a gente tem vivido assim um tempo em que, como é que eu posso falar sem agredir, porque é até difícil você falar disso, que as pessoas, né? Ah, meu Deus, está falando isso. Mas muitos ministros são vazios, né? Você vê pessoas que cantam, 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 aprendem muita técnica, e hoje é muito fácil você aprender técnica. Nossa, eu lembro que quando eu comecei a cantar no Ministério de Louvor, eu não fazia ideia nem do que era, não sabia nem o que era uma apogiatura. E hoje tu entra na internet, coloca apogiatura aí, já tem 35 milhões de aulas lá, rapidinho você aprende. Então as pessoas aprendem muito rápido, né? Tem técnica, e isso é notório. A qualidade técnica do louvor dentro da igreja melhorou muito, né? Porém, falta a qualidade espiritual. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com a qualidade técnica e esquecem do espiritual, né? Isso você percebe se você... Hoje, eu falo isso porque quando a gente vai em algumas igrejas, às vezes a gente fala assim, pastor, e o Ministério de Louvor pode dar um suporte para a gente? Não, fica desconversa. Aí você descobre, eu estou sem Ministério de Louvor, porque o pessoal caiu, todo mundo lá estava em pecado e saiu. E se tornou uma coisa tão comum as igrejas se desfazerem do Ministério de Louvor, porque o Ministério de Louvor estava em pecado, que parece que virou natural, né? Virou natural. E isso é a falta de estrutura do Ministério de Louvor, uma falta de tempo com Deus, né? Não é só ensaiar, mas é você dedicar tempo para ter um relacionamento com Deus. Ah, quer dizer então que a gente vai se reunir, todo ensaio vai orar? Não é basicamente isso, mas é o ministro ter o contato dele com Deus lá em casa, né? Antes de você ir para a igreja, você ter o seu devocional. E falta isso, né? As pessoas estão mais ligadas no técnico do que no espiritual. Infelizmente, é uma realidade das igrejas hoje, né? Principalmente com essa... como é que eu posso explicar isso? As igrejas hoje, a grande maioria transmite ao vivo, né? Então, quem está ministrando está preocupado em não errar, porque o músico de outra igreja vai olhar que ele está errando. O cantor desafinou. Então, eles acabam se voltando mais para a técnica do que para a própria espiritualidade. E isso entra nesse tema, né? São ministros que não têm uma espiritualidade saudável. Acabam comprometendo todo o reino, até porque o propósito do Ministério de Louvor ali é atrair a glória, a presença, é levar o povo a adorar, é criar um ambiente de adoração que seja viável para todos que ali estão. Porque às vezes a pessoa ela nem foi predisposta a adorar, mas como o Ministério de Louvor se predispôs a adorar e entronizou o povo, e entronizou o Espírito Santo em meio ao louvor, a pessoa ela se constrange com a ação do Espírito através das canções e ela acaba desenvolvendo uma adoração ainda que primária, mas acaba desenvolvendo. E isso tem faltado, né? Infelizmente. Eu não estou falando, não estou generalizando, é óbvio que a gente sabe que tem ministérios que são muito... é até ruim dizer ministérios muito espirituais, mas são ministérios que têm uma vida realmente saudável, uma vida espiritual saudável, mas na grande maioria das vezes as igrejas estão tendo dificuldades com o Ministério do Louvor. Vailândia, eu participei 17 anos do Ministério de Louvor. E eu saí recentemente, saí esse ano. E ao contrário de uma galera que eu vi nesses 17 anos sair por diversos motivos, eu não saí porque eu fiquei com raiva do líder, com raiva do pastor, ou com uma atitude rebelde. Porque eu entendo o seguinte, se estamos aqui e tu sai com uma atitude rebelde da tua igreja e tá vindo para cá, eu vou dizer, e eu sei disso, eu vou dizer assim, Alande, resolve lá, meu querido. Resolve, meu irmão, essa situação. Te retrata. Toma aí esse comprimido que às vezes é difícil de engolir, que é a humildade. Mas eu tenho a razão. Seja um pacificador. Vá lá. Libere. Sabe? E aí as pessoas estão interessadas em quê? Essa igreja ela vai me dar alguma coisa? Dinheiro? Tem um cachê bom?
Então, e tudo isso, gente, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque nesse mérito não, nesse assunto. Porque tem uma live inteira que eu falei com o Sérgio sobre isso, que é música, igreja e espiritualidade, que está aqui no GTV, no GTV, e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Agora, Wailand, em todo esse tempo, eu sempre me preocupei de não fazer com que certos comandos reinassem, porque eu sempre vi como algo vazio, como está falando. Por exemplo, tem alguns comandos que muitos usam, eu fiz isso muitos anos. E nos últimos anos eu já não estava usando muito, porque eu sabia que eu tinha que me manter focalizado e adorar a Deus. E não é que eu ia fechar os meus olhos e não perceber mais nada. Eu tinha que prestar atenção em todo o movimento. Mas eu não podia ficar preocupado se as pessoas estavam rindo, se estavam aplaudindo ao final da música, ou se eu estava fazendo a coisa errada. Eu não podia ficar preocupado com isso. Eu tinha que. Eu sempre me preocupei em aprender as referências, ou melhor, os textos, e mencionar isso. Porque há poder na palavra. Eu não sei se há poder em ficar dizendo toda hora. Quem está feliz, diga amém. Eu não sei se há poder nisso. Pode ser que haja um movimento. É, É um comando que é é um dado para comando. dar um movimento. E tem pessoas que estão doentes e vazias espiritualmente porque elas estão acostumadas com os comandos das pessoas. Elas estão acostumadas com o seguinte: eis que te digo. Elas estão acostumadas com receba. Elas estão acostumadas com esse feliz diga amém. Gente, tudo isso tem um lugar certo. Agora, se propositalmente nós estamos escolhendo essas coisas, é como comer pizza no café da manhã, almoço e jantar. Nutricionalmente ficaremos Vai adoecer. ferrados. É. Vamos adoecer. E daqui a pouco morrer. Porque o E bem pão mais rápido do que o ah, normal. é com certeza. Então, assim, é algo que, tanto que eu fiz uma live antes com o Sérgio Elcio, não é que me preocupa, eu fico assim, analisando, sabe? A que ponto chegaram as coisas. Tem uma galera que está numa linha, o espontâneo, espontâneo. Eu conheço espontâneo desde 1998. Espontâneo do diante do Já tinha trono. ministérios, opa, já tinham ministérios que faziam isso. Hoje o pessoal está naquela crescente da guitarra, dan, 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 e acha que isso aí descobriram uma roda. Não, já teve gente que fazia isso. Isso aí é bom? É, mas não é uma coisa nova. Sabe o que vai ser novo? É a minha, é a sua experiência com Deus quando nós dissermos assim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não posso fazer nada sem ti. Deus, eu não estou me sentindo bem. Deus, eu não sinto que o Senhor está presente aqui, mas eu sei que o Senhor está. Eu sei, é algo aqui, ó. Eu Consciente, né? sei que o meu Redentor vive. Quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, por que ele não falou eu sinto? Eu acredito que ele não disse eu sinto, porque ele já tinha essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Ele fazia, ele cumpria com tudo, mas depois de toda aquela bagunça, ele ficou mais próximo ainda. E Antes eu algumas só te pessoas que não conhecia de ouvir querem, falar, né? de ouvir falar. E as lutas, as provações, é como se fosse espinafre. A carne é o que dá sustância. E tem gente que está fugindo disso, quer só a sobremesa, quer só o sorvete, o delivery, o drive-thru. Para que eu oro por ti? Sabe? A Bíblia está lá no celular. Se for ver a última atualização, a última A, visualização, a última atualização foi quando instalou. é, quer dizer, está mais fácil, fácil, mais fácil, e as pessoas têm ignorado. E eu vou passar para ti, só para que tu dê as palavras finais. A igreja, Vailândia, tu sabe disso, a igreja perseguida no mundo. Eu já ouvi relatos de pessoas que rasgavam folha da Bíblia e colocavam debaixo da asa de uma galinha.
As pessoas, mesmo que elas estejam sem a Bíblia, elas sabem. Mas não é só um saber do cognitivo, é na vida, É o viver. é o viver, é o viver. E, sabe, eu vou no cristianismo casual, eu sou evangélico. Charles, é evangélico? Não, eu sou Charles, eu sou cristão. Eu gostei muito da tua descrição do Instagram, Island. Cristão. Porque o evangélico ficou avacalhado. O evangélico é qualquer pessoa que vai numa igreja evangélica, mesmo que sem compromisso. É. O cristianês virou moda. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo Jesus tem poder, misericórdia. Queima Jeová, olha o manto. Isso ficou comum, Comum. É verdade. comum, mas isso não demonstra espiritualidade. Muitas vezes é religiosidade, hipocrisia, fariseísmo. Exatamente. Nós podemos ser normais. Eu posso ter até o cabelo azul. Eu posso. Eu descobri que tem pessoas que elas gostam do cabelo delas azul. Eu não sei se você vai concordar com o que eu estou dizendo. Não é o caso do Island, eu estou falando com você que está nos assistindo. Eu descobri isso, eu tinha uma resistência, era desse jeito que o Island era. Também que eu era, né? Nova criatura, sou o velho homem, já morreu. Nova criatura, onde abundou o pecado, superar abundou a graça. Então, eu era assim, legalista, rígido, duro, pressionador. Até que, quando eu entrei na faculdade, eu encontrei pessoas que não são essas religiosas, que eram muito mais cordiais, muito mais gentis, do que muita gente considerada evangélica, que se intitulava cristã. Mas cadê os frutos? E os conhecerão pelos frutos. E Aí é os que está conhecerão o pelos X da questão. frutos. É bem aí. Olha, a gente vai se encontrar outras vezes, com certeza. E Certamente. foi um prazer gigante. Foi uma das lives que eu me senti mais à vontade, mais tranquilo. Eu também estou em um lugar diferente hoje. Eu não estou aí em São Luís. Eu estou nas Bahamas. Tive que fazer uma viagem às pressas para vir Sei aqui como para é. as Bahamas. Entendeu? Estou brincando. Eu estou em Barreirinhas. Eu chamo de Bahamas. Eu estou falando, mas foi por um bom motivo. E estou aqui, por isso que também o visual atrás está diferente. Mas eu te agradeço muito, toda a sua vivência sobre a tua Amém. vida. Tu vai falar, eu estou falando aqui, mas eu não estou encerrando não e te deixando mudo. Eu vou passar para ti. Fique tranquilo. Toda a sua vivência sobre a tua vida, teus filhos, teu ministério, que tu possa ser, continuar sendo essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que devido tempo dá o Amém. seu Dá os fruto frutos. e jamais se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga para o alto da soberana vocação que está em Cristo Jesus, teu, Amém. meu, nosso Senhor, e que superabunde as bênçãos, as boas notícias, que se encerre 2021 para ti e que possa ser surpreendido por Amém. maravilhas, por multiplicação, por Receba. renovação, por graça, por poder, e eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. E Amém. eis-me aqui, viu? Conexão já. Amém. Glória a Deus. Eu sou muito grato pela oportunidade. Foi muito surpreendente para mim, assim, foi uma surpresa, porque eu gosto de trabalhar no calado, né? Quando tu falou assim, olha, as pessoas falaram, aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que deve ter falado bem, porque senão ele não me convidaria. Aí depois você falou, ó, falaram bem, né? E assim, eu costumo trabalhar no calado. Eu não gosto de estar falando o que eu faço. Eu tenho, às vezes, receio até de postar fotos, né? Mas eu descobri que, às vezes, o postar fotos é muito importante. E por isso eu sempre posto uma foto da minha célula, pós-culto, e as pessoas perguntam, olha, isso é uma célula? Nossa, é grande, muita gente. E isso acaba despertando a curiosidade nas pessoas, né? Então tem me ajudado bastante. Mas eu costumo trabalhar no silêncio, né? Faço o que Deus quer que eu faça sem fazer alarde. E agora eu estou vendo, né? Eu estou vendo que eu estou no caminho certo, porque está dando resultado e as pessoas estão comentando aquilo que precisa ser falado sem eu ter que falar alguma coisa. Tu falou algo interessante, que eu sempre que eu estou aqui na célula
com essa galera, né, os discípulos, eu procuro ser um exemplo para eles, né? E às vezes as pessoas perguntam para mim, cara, como é que tu consegue levar tanta gente ali na tua célula, tanta gente na igreja? E eu não tenho uma resposta concreta. A resposta é que eu dou exemplo para eles, né? Se tu perguntar para os jovens que caminham comigo hoje, eles vão te falar, cara, eu tô com o Island porque eu olho para ele e eu acho que ele é um bom exemplo, né? Então eu busco ser esse bom exemplo em todas as áreas, né? Até estava conversando com um amigo ontem e ele falou assim, cara, tu é um exemplo para mim. Eu falei para ele assim, ele disse, tu não quer comprar até um instrumento, né? Um ukulele. Eu falei, não, cara, no momento eu estou planejando outras coisas financeiramente. E ele falou assim, rapaz, até nisso tu ministra na minha vida, que tudo tem um tempo para você fazer, tudo tem um momento. E essa é a verdade, né? Então é viver conforme a palavra, viver conforme aquilo que o Senhor nos orienta e fazer o trabalho que o Senhor quer que a gente faça, sem ficar falando o que fez, ou o que é, ou o que quer ser. Eu, quando entrei no ministério que eu estou hoje, eu falei para o pastor, pastor, não se preocupe, que eu não quero ser pastor. Eu não quero que o senhor me unja pastor, eu não vim para cá para isso. Ele ficou até assustado, né? Meu Deus, o cara veja, não quero, né? Não era a minha preocupação, mas eu estou aqui para lhe ajudar. E se eu puder ganhar 100, 200, 300, 400, 1000 discípulos, eu vou ganhar, porque esse é o meu objetivo. Título, para mim, eu não tenho interesse em títulos, né? Não é uma coisa que eu busco. Eu busco a minha salvação, né? O que eu estou buscando é meu galardão. Mas, assim, muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar com mais tempo, né? Assim, também com outros assuntos. E desejo tudo aquilo que você derramou sobre a minha vida, eu desejo um dobro para você. Que Deus te abençoe muito, te prospere nessa caminhada, que o Senhor possa sempre fortalecer teu coração, tua mente, não permitindo aí que o inimigo tente te roubar, porque ele vai tentar todos os dias, né? Mas o Senhor é o nosso guardador, ele é o guarda de Israel, aquele que não dormita nem de noite nem de dia, e que ele possa estar aí sempre te guardando, te livrando, te protegendo, e claro, abençoando, né? Isso aí também é importante. Que o Senhor possa te abençoar, né? Derramar sobre a sua vida sabedoria, mais sabedoria, riqueza e unção, para que você possa ser realmente um diferencial nessa geração, nessa terra, fazendo com que o Senhor se agrade e se alegre. Porque eu acho que quando a gente alegra o coração de Deus, tudo aquilo que ele tem para nós, ele tem prazer em realizar, né? Porque ele tem promessas sobre as nossas vidas. Às vezes a gente é que atrapalha Deus de cumprir as promessas, né? Com a nossa sapiência, com a nossa filosofia e tal. Mas eu acredito que quando a gente faz aquilo que o Senhor quer, Ele se agrada de nós e realiza o desejo do nosso coração conforme os planos dele. Então, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe sua casa, sua família, que possa realizar o desejo do seu coração no tempo certo, do jeitinho certo, que só Ele sabe como é, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes para frente aí em outras lives e pessoalmente também, quando esse momento aí passar, que logo logo vai passar, a gente vai poder ter essa oportunidade de pessoalmente trocar essas ideias. Beleza. Obrigadão, gratidão imensa. É o famoso yes! Pessoal, sigam o Island no Instagram. Essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Eu expresso aqui a minha gratidão a vocês. Compartilhem também com outras pessoas, que você nos ajuda nesse trabalho que estamos fazendo. E amanhã, daqui a pouco, vou postar nos stories. Amanhã tem duas lives, uma às 10 horas e outra às 4 horas da tarde. Às 10 horas da manhã e às 4 da tarde. Vocês já estão convidados. Até Show. mais, Renan. Até mais. Abração. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.